todos, bem-vindos novamente ao nosso programa Questão de Saúde, podcast da Unimed Rio Claro. Hoje o assunto é cuidados do verão. Vamos falar de doenças de pele e outras coisas que também abrangem situações que envolvem o verão. Hoje nossos convidados especiais é o Dr. André Gobato, dermatologista, doutora Lilian Grillo, dermatologista, expertos no assunto que vão orientar a gente e vão dar dicas sobre como agir no verão. Bom, o assunto verão não engloba só problemas de pele, a gente vai abordar aqui um pouco. Envolve outras situações de saúde que também é importante a gente abordar aqui. Né, doutor André? Por exemplo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Dar um oi para a Lilian também, que é um prazer estar dividindo esse espaço com você, porque é uma pessoa que eu curto muito e tal, achei muito legal da gente estar junto aqui. Obrigado, Elber, pelo convite também. Um abraço a todos que estão nos assistindo, né? Realmente, eu acho que as questões do verão, quando a gente coloca um amplo espectro, né, a gente pode dividir principalmente coisas que estão relacionadas com as atividades que as pessoas fazem no verão e coisas que estão associadas com o clima do verão, né? E eu acho que depois a gente até pode falar também alguma coisa sobre pele também, né? Eu também agradeço, uma honra estar aqui entre colegas, um grande dermatologista amigo meu também, e com você, que faz tempo que eu não te vejo. Sim. E estou aqui mais para falar sobre pele mesmo, mas vamos lá que eu quero aprender também com vocês as coisas que podemos fazer para evitar aí no verão. Vamos deixar então um pouquinho a pele para daqui a pouco, né? Outros problemas de verão que podem acontecer sem ser problemas de pele, porque a gente vai falar de câncer de pele, manchas, dermatites, insolação, vitamina D, que está na moda, né? Fora isso. Então, fora isso, né? Por exemplo, vamos pegar assim, coisas que estão associadas com o clima, né? O clima verão. Porque o clima verão na América do Sul, no Brasil, é diferente do clima verão da Europa. Né? Além das altas temperaturas, na Europa, por exemplo, tem uma secura do ar muito grande, acompanha com queimadas. Então isso causa um perigo, aumenta exponencialmente o perigo. Tanto é que a Europa, alguns anos atrás, tem 40 mil mortos, né, no verão. É diferente. Morreram de calor. Por causa do calor e das queimadas, né? Então isso aí aumenta o perigo. No Brasil nós temos o quê? Nós temos o calor. Tá? Outro dia nós tivemos uma menina que morreu num show da Taylor Swift. Sim. Existe um trabalho muito interessante, mostra que um adolescente saudável, se ele ficar 6 horas numa temperatura de 46 graus, né, ele tem 6 horas de vida. E existe uma chance altíssima dele morrer. Né? E se ele ficar com uma temperatura de 35 graus, né? Mesmo com essa temperatura, com uma umidade maior, isso também pode provocar riscos. Então, assim, e a gente viu isso acontecer no show dela, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que está associada com o clima. Sim. Então, por um simples motivo, né? Como é que eu diria? Até um certo limite o organismo se adapta. Se você está no frio, o seu corpo vai produzir calor para te ajudar. Se você está no calor, o corpo não produz frio. Então ele se adapta menos. Então viver no calor intenso é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina. Tanto é que morre-se de calor muito mais do que a gente imagina. Exatamente. Né? E a impressão que dá é que, pelo menos no Brasil, ar-condicionado e coisas do tipo tá ficando tão essencial quanto a calefação em país de clima frio. Não dá para ficar sem. Você sabe que eu tenho uns nenenzinhos, às vezes, que chegam com miliária, né, no consultório, né? E a miliária, na verdade, é uma disfunção da sudorese do neném, né? E assim eu falo, olha mãe, o ar-condicionado é o melhor remédio para o seu filho, né? Porque assim você coloca ele num ambiente que ele consegue, porque ele não tem a glândula formada
Os pacientes perguntam para mim, né? Mas doutor, ar-condicionado faz mal? Eu falo, faz, mas você vai ficar sem como aqui nessa terra? Não dá, não tem como. E resseca, né? Você percebe isso também, né? Exatamente, eu uso lente de contato, meu olho fica totalmente ressecado, preciso viver de lubrificante. E isso a gente nota também na pele. A pele oleosa fica mais oleosa quando você fica ali o dia inteiro no ar-condicionado. Não sei, a minha escorre. Às vezes o pessoal fala, no final do dia tá brilhando. Tá, você ficou o dia inteiro fechado naquele ar-condicionado, né? Então, mas é essencial, não dá. Agora com essas ondas de calor, né? A gente não consegue realmente, como você falou, sobreviver sem o ar-condicionado. Até os bebezinhos. Todo mundo. Agora, outra coisa que está associada com o clima, que é o clima, quer dizer, não depende da gente, do ser humano, né? No verão, são as inundações, as chuvas, né? Os raios, né? E é muito perigoso, chuva com raio. Então é uma coisa. Problemas de verão, que é uma questão de saúde. Que é uma coisa que as pessoas precisam se antenar, né? Olha, outro dia nós tivemos uma menina que quase morreu aqui em Rio Claro. Ela estava numa situação, numa inundação rápida, ela atravessando uma passagem que tem na rodovia. A água subiu rapidamente, o carro dela foi sendo drenado para baixo, né? E ela entrou no desespero. Essa hora a pessoa acaba nem raciocinando mais. Ela falou, não, teve um caminhoneiro lá que me tirou, me salvou, né? Então essa é uma condição típica do verão. Você não vai ter inundação no inverno, né? Isso não tem chuva, né? Então eu acho que essa é uma condição também. Olha, precisa pensar, tá começando a fechar o tempo, vai chover, tá chovendo por lá onde eu moro, vou dar uma volta um pouco mais longa para ir por um caminho mais seguro, entendeu? Não vou ficar parado embaixo de uma árvore, numa chuva de raio, né? Tomar cuidado com choque elétrico ou com algum amigo que está tomando um choque elétrico, você querer salvar, então se preocupar em desligar a energia elétrica na hora que você for cuidar da pessoa, né? Problemas de verão. O Brasil é o segundo país do planeta que mais tem raio, né? A gente só perde para os Estados Unidos e perde por muito pouco. E morre-se muito mais gente de raio do que a gente imagina também. As estatísticas não são precisas, mas morre-se muito mais de raio, né? O que mais acontece no verão, Dorlili? As queimaduras solares. Queimadura solar. Isso é muito frequente. Acontece muito mais que a gente imagina? Atualmente eu estou verificando mais no consultório. As pacientes chegam já com a pele queimada, o rosto bem vermelho, em graus variados, né? Queimaduras de graus variáveis. Tem até queimadura grave. Tem? Já aconteceu de ter que entrar até com medicação oral, sim. E geralmente essas queimaduras procuram primeiro pronto-socorro, né? Vão porque não conseguem dormir, arde, dói, não consegue passar nada, né? Daí eles procuram uma ajuda imediata, mas depois acabam vindo para dermatologia, né? Para a gente orientar, daí o uso de cremes calmantes, né? Aqueles calmantes e se bolhas, fazer o tratamento, né? Mas eu vejo bastante. Inclusive face, né? Nossa, tem em crianças também, viu? E com toda a informação disponível hoje, né? E os produtos que previnem e poderiam prevenir uma situação dessa também já são mais acessíveis do que muitos anos atrás. Não é? Você sabe que assim, eu lembrei agora quando eu era criança, né? Todo ano tinha gente que morria na praia, porque mudou muito a cultura dos anos 90 para cá, quando começou a se entender melhor a radiação ultravioleta na pele, que é a energia cumulativa, essas coisas todas. E quer dizer, o sol que você tomou da infância, ele está contando hoje, vai contar daqui 10 anos. É o caso do melanoma, né? Não, do caso de envelhecimento, de tudo. Qualquer tipo de câncer que está associado ao sol, qualquer fotoalergia, tudo. Então a radiação ultravioleta, a influência dela na pele é acumulativa. Tá? E isso foram estudos que foram aparecendo na década de 90, começo dos anos 90. 1990 praticamente foi a primeira vez que ele se deixou bem claro isso. Antes disso havia uma cultura diferente, que a cultura era do bronzeamento, né? Então o pessoal passava óleo de figo
para bronzear, Coca-Cola. E aí, todo ano, lembra, eu era moleque, fulano morreu queimado na praia de Santos, né? Queimaduras solares. Aqueles spray que jogavam nas praias, né? Nem sei o que tinha aquilo. Não, o cara fazia caseiro mesmo. Eles faziam óleo de figo, bronzeadores, óleo mesmo, né? E aquilo, né, assim, nossa, a pessoa passava e ia pra praia pra bronzear, né? Pra torrar, né? Porque a cultura do bronzeamento, ela, na verdade, ela não era assim. Isso é uma coisa histórica, é de momento, né? Mas quando você pega no começo do século, né, na verdade, a pessoa branca, a pessoa clara, é que era o chique, né? Lá, a pessoa que na época da escravidão, tal, até o começo do século XX, né? Então, assim, a meta era ser claro, não ser moreno. O que aconteceu? Que depois da Segunda Guerra, as pessoas passaram a ter um tempo de lazer maior. E aí, o Chanel, ele colocou as modelos dele para se bronzearem. E aí ele criou toda uma cultura do bronzeamento, porque o bronzeamento era uma questão de status social. Então a pessoa chegava bronzeada, tal, quer dizer, sinônimo de dinheiro suficiente. Tirou férias, sinônimo de férias, né? Exatamente. E aí começou toda essa corrida, né? Se passava óleo bronzeador. Então fala do senhor Chanel que começou com isso aí. É isso aí, né? Olha lá, tá vendo? Interessante, né? Até terminar onde terminou, porque o crescimento exponencial dos cânceres, etc. E aí se fala, olha, não é assim, né? Quanto mais sol você toma, maior a chance de você ter câncer, né? Mas até hoje a gente vê esses bronzeamentos caseiros, entendeu? Até hoje. Isso, com fita isolante. Com fita isolante. Exatamente. Chega constantemente mulheres fazendo isso, ou em casas fechadas, ou clandestinamente ainda em câmeras de bronzeamento, que são proibidas. A câmera de bronzeamento. Então, isso que eu ia perguntar, não se vê mais câmera de bronzeamento. Por quê? Não, se vê, clandestino ainda. Porque é um grande. Não pode mais ter isso? Não pode. Eu não sabia disso. Alguns países ainda, porque assim, a radiação ultravioleta, só para você ter uma noção, assim, a carga de radiação que você toma em uma sessão de 1 hora de uma câmera dessa equivale por 1 semana de sol intenso. É muita coisa. É muita coisa. Então, em termos de carga de radiação, é muito intenso. Mas o pior não é isso. O pior é que, assim, a radiação ultravioleta A, ela aumenta a serotonina no cérebro. Então, ela é viciante. Porque a pessoa, você vai pra praia, já sentiu isso, você vai pra praia e você volta com uma sensação de bem-estar. É igual andar de moto, comer chocolate. Né? Coisas do tipo. Exato. Então, você aumenta... mas você pega um adolescente, né, e você começa... Isso é viciante. Então a pessoa não para mais de fazer. Então ela acaba adquirindo aquele hábito ao longo da vida. Que perigo, hein? Tanto é que é proibido, mesmo nos países nórdicos, onde se autoriza o bronzeamento, porque pela baixa carga de radiação ultravioleta que tem nesses países, né, só podem usar pessoas acima de 18 anos. Adolescente é proibido também. Tá. Então, alguns países, por motivos de saúde, eles permitem essas câmeras. Exatamente. Essas câmeras. Porque existe um índice de depressão muito alto também nos lugares onde existe pouca luminosidade. Tá. Exatamente. Tá. Uma queimadura acontece bastante. Estava voltando lá naquela coisa do comportamento, né? Porque assim, o bronzeamento, né, de ir para a praia, né, é um comportamento, né? Mas eu queria deixar aqui uma coisa importante, que eu acho importante, tá? É o binômio criança-piscina em casa. Sabe? Isso é uma coisa extremamente perigosa. É importante esse alerta para quem está vendo. Porque nós já tivemos várias pessoas que morrem, várias crianças morrem nas piscinas de casa, né? E isso é uma atividade de verão, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que alertar, né? Vai ter criança em casa, ou tem criança em casa, ou cerca a piscina, vai trazer os amiguinhos, põe alguém supervisionando a piscina. E nós estamos falando de qualquer piscina, tá? Não é piscina construída. Muita gente não tem piscina em casa, mas monta a piscina de plástico na época do verão. E morre gente na piscina de plástico, na piscina portátil, né?
Acontece bastante, não acontece? Eu não tenho. Outra coisa, né, assim, teve uma americana, uma enfermeira americana, que ela fez um estudo com as crianças, né, para ver assim, o que acontecia mais, quais eram as lesões que as crianças tinham mais no verão. E me surpreendeu na hora que eu li o estudo, porque assim, os acidentes com dente, né? E essas normalmente pode ser uma fratura ou avulsão do dente, né? E a fratura do dente, se você consegue salvar a peça e levar um dentista e ele cuidar em até 2 horas, né, você tem ainda uma capacidade de reabsorção daquela área e reintegração do dente, com a manutenção daquela área. É um problema de verão. É um problema que acontece no verão. E como é que você salva o dente? Alguém sabe? Tem várias dicas, nenhuma delas funciona direito, mas a melhor delas é, se você for um adulto e prestar bastante atenção, você deixa o dente na boca. Deixa o dente dentro da própria boca o tempo inteiro. Aí, posso pôr no leite? Pode também. Tem várias dessas dicas, né? Mas desde que você não engula, deixa ele na boca até você conseguir entregar ele para alguém que... Eu achei muito legal. Que conserve. É uma dica bacana essa daí, né? Porque a saliva é o melhor remédio que tem pro dente. O meu filho perdeu o dente. Ele ficou vários anos as fotos dele banguelinha ali, né? Pois Até o dente nascer novamente, foram anos, né? Então, assim, são cuidados que a gente deve tomar, né? Outra coisa que eu acho legal falar também, no adolescente, né? O adolescente sai para quê? Ele sai para nadar. Aí ele vai para onde? Vai para os rios, vai para as represas. E aí é muito comum também ter os acidentes de afogamento nas represas e nas cachoeiras. As chuvas que acontecem na cabeceira da cachoeira e vem a tromba d'água e pega todo mundo que está na cachoeira, né? Muita gente morreu ano passado mesmo em Capitólio, né? Vários grupos, várias mortes, né? Assim, então eu acho que assim, essa também é uma dica assim, estamos no verão, vamos lembrar desse detalhe, vai fazer um passeio, né? Olha, dá uma olhada no clima, vê como é que tá, né? Analisa o horário que se vai visitar, que lugar da cachoeira que você vai estar, entendeu? O tempo que você fica lá, porque de repente assim o clima, o tempo muda muito rapidamente, né? E aí é fatal, não tem para onde correr. É muito abrangente, né? É muita coisa que acontece no verão. Tá bom, eu vou aproveitar agora a expertise de vocês, né? Pele. Vamos falar um pouco de pele. A doutora Lênia falou de queimaduras, né? É uma coisa muito comum. Lógico, se você perguntar para qualquer leigo no assunto, como é que eu evito queimadura, você vai falar, passa protetor solar. Mas não é só, né? Tem outras formas de você evitar uma queimadura de pele, uma insolação. Tem alguns cuidados que uma pessoa leiga possa prestar um pouquinho mais atenção para não acontecer? Sim, claro. A gente, além do uso do protetor e reaplicar durante a exposição solar, é o uso do vestuário, né? Roupas de fotoproteção. E os adornos, né? Daí chapéu, óculos. Acho que isso é fundamental. Não esquecer da hidratação, né? Oral. Também, né? De quanto em quanto tempo a gente tem que repassar o protetor? Tem uma regra isso aí ou não? Eu não vejo como regra. Se entrou na água, se não entrou na água, muda. Isso, se ele sua bastante ou não, muda. Mas tem uma dica? Eu falo para os pacientes sempre que possível reaplicar, né? A gente orienta, lógico, numa receita, uma coisa mais didática, a cada 2 horas. Então você tá lá, transpirou, colocou roupa, daí tirou, entrou no mar, sempre tá reaplicando. Mas tem que ver a realidade, né? O clima, onde você está, se você tá na piscina, ou dentro da piscina ou fora, né? Se você vai ficar num ambiente coberto e como tá o dia, né? Se está muito ensolarado, nublado, sendo a verdade a aplicação e reaplicação do filtro solar é fundamental, né? Aplicar uma vez só e ficar o dia inteiro vai ter queimadura no fim do dia, mesmo em dias nublados. Então é importante aplicar antes de sair de casa, daí vai lá na piscina ou na praia,
mesmo que não entre no mar, passou umas 2, 3 horas, está reaplicando. Eu oriento isso. Como que você faz? Não, você sabe que eu acho que o que você falou assim, é uma coisa que eu tenho falado cada vez mais no consultório, o uso das roupas e dos adornos. Né? Por quê? Assim, primeiro, pelo custo, a relação de custo-benefício. Né? Muito mais hoje fácil. Tem camisetas UV aí que você compra por um determinado preço, às vezes você compra um protetor solar por aquele preço. Né? Então, uma camiseta vai durar um tempo muito maior. Segundo, que assim, um hábito que eu pratico, então assim, eu falo, mas assim, eu acho muito melhor. Esse fim de semana passado eu fui pra praia, eu tenho uma camiseta lá que ela tem um capuz, ela fecha aqui em cima e tem um capuz. E ela tem uma manga que ela vai até a metade da minha mão. E é uma delícia, cara. Você tá na praia, você entra lá, entra no mar, chega em casa, entra na piscina. O tecido é fresco. Bota o boné, bota o chapéu. Se eu olho pra você com uma roupa dessa na praia, eu vou achar estranho. Cara, a gente sabe que é bom. É estranho. Mas é doido, né? É estranho, mas cada dia é menos. Tem que pôr. Estranho. É mais confortável do que passar filtro solar, isso é verdade. Tá. E você consegue entrar no mar com ela. Ela é ali, refrescante. Tá a temperatura. Ela fica úmida te esfriando. Ela é extrema, ela é feita para isso, né? Então assim, você tá molhado ali no mar, ela tá te protegendo e você tá curtindo a praia tranquilo, né? Então eu tenho assim cada vez mais falado isso para meus pacientes, né? Agora, vamos ser honestos, criança não deve ir para a praia, sabe? Tipo assim, você leva uma criança até às 7, 8 da manhã, entendeu? Para sair de lá 8h30, 9 horas, acabou, né? Dá para você pegar um bebezinho, entendeu? Um neném de 1 ano, 2 anos e querer levar junto com a família às 10 da manhã para a praia, né? Então, almoçar meio-dia lá no... leva todo mundo pra praia meio-dia, criançada. Né? Agora, leva no começo da manhã, leva no final de tarde, né? O final de tarde, aqui em São Paulo, principalmente, o sol demora, né, a cair. Então, às vezes, você entra na praia às 6, 7 da noite, tá claro ainda, né? Aí você pode levar uma criança para curtir o mar quente, né? Então, eu acho que você não precisa ficar passando protetor, né? E sem falar que em neném não é muito legal você usar protetor solar também, né? A pele do neném não está muito preparada para receber o protetor. Quer dizer, o importante vocês estarem sempre atentos na situação. Se o dia está muito quente ou não, se você tem criança pequena ou não, se você tem uma criança que está constantemente na água, tem que repassar o protetor mais vezes do que se ela não entrar. Tomar precauções, né? Precauções a respeito para evitar esse tipo de situação, as queimaduras de pele. E lembrar que assim, passar o protetor é passar o protetor, né? Não é alisar o protetor na pele, né? Quer dizer, a molecada não gosta, tem que lembrar a regrinha das colheres, né? Quer dizer, uma colher de sopa para cada região do corpo. Por isso que a gente fala assim, por exemplo, uma pessoa que nem eu, né? Eu gasto um protetor num dia. Se aplicar corretamente. Eu com o meu tamanhinho, preciso de um galão de protetor. Eu quero nós fomos pra praia, doutor. Ainda voltou com metade do protetor. E a família inteira usou o protetor. Que jeito. Eu falo assim, você não usou o protetor. Para quem está ouvindo, uma curiosidade. Uma colher de protetor para cada região. O que vocês chamam de região? Por exemplo, o braço. O braço é uma região. Uma região. Outro braço. Outro braço é uma região. O rosto é uma região. A parte da frente é outra região. A parte de trás é outra região. Exatamente. Então tem muita região. Exatamente. Não dá para economizar na protetor. Colher. É muita colher. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo assim, não dá para miguelar. Não dá. Não dá para voltar com o filtro solar. Mas o protetor é caro. Por isso que a gente estava falando da roupa. Da roupa, né? É uma estratégia, né? Assim, que a maioria vem fazendo. Por ser fácil, né? Não incomoda, porque tem uma questão também, se você está na praia e reaplicar o protetor depois que você entra no mar, é desagradável, que fica aquela sensação de areia.
Por isso que a maioria não reaplica. Tá. Daí, a hora que você vai reaplicar, a sensação na pele é desagradável. Daí é muito mais fácil você ter uma camiseta com FPS, com um fator de proteção solar específica, do que você reaplicar um filtro solar. E você consegue se sentir bem, não passar calor, porque elas são, como o Dr. Gobato falou, realmente confortável. Ele foi, do capuz eu não sabia, agora eu tô sabendo. Não, e assim, você sabe que você falou assim, não, me parece estranho, se você vê um cara, dependendo do protetor solar, óbvio, mas que deixa branco, parece, se o cara passar como deve ser aplicado, você olha para a pessoa e pensa que tá um fantasma na sua... Isso é estranho. Isso é estranho. Mas isso é o correto. Caro e estranho, mas é o correto, né? Porque assim, todos os estudos que são realizados com protetores solares, eles são feitos em ambientes regulados, né? E otimizados, né? Em situação de rigor, né? Porque você vai usar o rigor científico para fazer a avaliação. Sim. Só que a prática, ela não é assim. Então, assim, não tem vento, né? Não tem água com sal, não tem natação, não tem mergulho, não tem pegar onda, né? Isso aí, tudo vai... o protetor é resistente à água. Até quanto tempo e qual é o tipo de atividade que você vai... Porque uma coisa é você botar o protetor e mergulhar o braço numa água e ficar parado, voltar e fazer o teste novamente. Outra coisa é você ficar mexendo na água, entendeu? Nadando, né? Aí tem o sol, tem o vento, aí essa água é água marinha. É muita coisa que interfere, né? Para pior. Para pior, né? Pra pior. Por isso que eu acho que assim, a camiseta ela é bem confortável nesse sentido. Você saiu do mar, você tira a camiseta, tá? Torce, bota ela de novo, entendeu? Você pode até ficar poucos minutos sem nada, entendeu? Não tem problema nenhum. E sem falar, gente, que dá para você se queimar quando tá sol, quando tá nublado, quando tá chovendo, quando tá ventando. Então o pessoal acha que não, mas também, né? E outra, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre câncer de pele. A radiação é acumulativa. Exato. Quanto mais sol eu tomo na vida, isso acontece muito de criança, eu vou acumulando aquela radiação que me aumenta a chance de ter câncer de pele no futuro. Né? Deixa eu aproveitar essa deixa que eu estava falando, porque assim, o protetor solar aqui é considerado como cosmético, né? Então, assim, o custo do protetor solar no Brasil, ele tem impostos como se ele fosse um cosmético, ele é taxado como cosmético, não como remédio, não como uma coisa que vai te prevenir doenças, né? O que é um absurdo no nosso país, né? Isso não acontece, por exemplo, na Austrália, né? Você tem protetor solar gratuito, principalmente para crianças, né? Você vai na praia, aquilo está à disposição para usar quem quiser, né? Sem custo nenhum. Por quê? Porque o custo de você tratar um melanoma lá na frente, né? E você sabe como é o custo de drogas. Quando a gente fala drogas caras, elas são muito caras, né? Paga tudo, qualquer tipo de uso de protetor. A prevenção primária, né? Agora aí entra um outro assunto também que eu achei legal, que eu vi assim. A Academia Americana de Dermatologia, ela fez um trabalho com crianças, né? Assim, porque assim, precisamos educar as crianças, né? Tá, mas quando que a gente educa a criança, quando que você não educa a criança, né? Quer dizer, se você der informação, você vai conseguir mudar o comportamento dela, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram vários grupos etários e eles ensinaram, esse grupo durante 6 meses nós vamos dar uma aula de educação de proteção solar, né? E essa classe não vai ter. Uma classe tinha, outra classe não tinha. E depois fizeram isso. E o que eles observaram é o seguinte: crianças até 9 anos de idade não tem muita alteração. Ou seja, crianças até essa idade, elas dependem muito dos pais,
Depende muito do comportamento dos pais educando essas crianças na hora da atividade. Já crianças acima de 9, 10, 11 anos de idade, as classes que receberam essa educação, quando comparadas com as classes que não receberam, você conseguiu uma mudança no comportamento das crianças. Entendi. Ou seja, eu acho que é uma coisa que a gente podia fazer aqui no Brasil, pegar crianças de 6º ano, 7º ano, né? E aí dar um pouco dessa cultura, porque já que a gente vive num país... Já que é uma questão de saúde, né? E a prevenção primária é o que é mais efetivo e custo efetivo, né? Por que não? Né? Quando você tem criança que eu vejo muito na praia, a mãe fala assim, ou você passa protetor ou você põe a roupa, né? E frisar que não é qualquer, essa roupa de proteção é uma roupa específica com fator de proteção, não é qualquer roupa, né? Não é. E é fácil de achar, né? Lógico que eu acho que qualquer roupa já ajuda. Mas a específica... Porque se você não tem dinheiro para comprar um protetor solar, né, coloque uma roupa. Exatamente. Já serve como uma barreira, né? Já é alguma coisa, melhor que nada, né? Já tá te protegendo. Mas se a questão da roupa específica, eu acho que é mais no tecido, eu falo. Por de tecido. Por facilidade de uso, assim, você não sente calor e nem frio com ela, entendeu? Ela regula a temperatura corporal pelo tecido, pela qualidade do tecido. Então é isso, mas não necessariamente precisa ser ela. Se você, estando com uma camisa, né, você já está protegido. Ele está protegendo o antebraço, ele não precisaria ter passado o protetor solar nesta região, só na mão, que está exposta. E hoje existem esse tipo de roupa de fácil acesso e o preço também não é caro. Lógico, tem as de marca, tem as mais chiques, né, porque acabam custando mais caro, mas você comprar uma que já seja eficiente não é caro. Eu acho que assim, quando você compara com um protetor solar, né? Acho que nós estamos falando do Brasil, a gente tem que levar em consideração que existe uma boa parcela da população que não tem acesso por falta de dinheiro mesmo, né? Mas se você puder escolher, né, eu acho que essa relação de custo-benefício, a roupa é mais interessante. Tá. Que o protetor. Eu uso bastante esse tipo de roupa porque eu tenho um hobby que precisa desse tipo de roupa. Então quando eu pego muito sol e aí essa roupa protege mesmo. Ela bem que você falou, olha. Eu tenho um hobby também de bicicleta, não sei qual é o seu, mas a gente vê hoje o pessoal que anda de bicicleta, todos usam manguito. E é a mesma coisa, não é específico, não é um tecido específico, é o manguito lá dos que andam de bike, mas ele acaba protegendo, tem a mesma função. Eles tem umas que controlam até a quantidade de suor, tudo, tem muita coisa que inventaram e que funciona, né? Agora, isso daí que a gente está conversando, a gente só está falando de pessoas sadias, né? Porque ela tinha feito um comentário, né, assim, e as pessoas doentes, né? Assim, aquelas pessoas que têm uma doença relacionada à radiação, né? Aí é diferente. Aí, assim, o cuidado tem que ser mais intenso. Filtros solares específicos. Né? Porque, existe diferença. Tem. Assim, você usa um fator de proteção mais alto. Por que o fator de proteção mais alto? Porque, lembra, o fator de proteção não é unidade de potência, é unidade de tempo. Então, por exemplo, tem um negócio que o pessoal chama de dose eritematosa mínima, né? O que é isso? A pessoa parada com aquele tipo de pele, à luz do sol do meio-dia, ela vai demorar 15 minutos para ficar vermelha. Essa é a dose eritematosa mínima daquela pessoa. Isso é o padrão. Isso é o padrão daquela, exatamente. E ele é individual, né? Aqui nós três temos pele mais clara, a Lília tem uma pele levemente amorenada, então provavelmente ela tem uma dose eritematosa mínima maior do que a nossa, né? Vai ficar vermelha depois. Bronzeio mais fácil do que vocês. Tá. Então o que acontece? O fator de proteção, que é a unidade de tempo, ou seja, 15 vezes
a dose eritematosa mínima. Então, o fator de proteção solar 15 é isso aí. É isso. 30 é 30 vezes a dose eritematosa mínima. Você pode ficar, teoricamente, 30 vezes mais tempo no sol do que se não tivesse com esse protetor. Aquele período. Se aquele protetor ficasse, se ele não evaporar. Lembra? Vamos lembrar das condições ideais, né? E aí eu tenho uma lenda urbana. Quer dizer, não sei se é lenda urbana, eu vou perguntar para vocês. Já me falaram assim, acima de fator protetor X é balela. Tipo, de 30 para cima é tudo a mesma coisa. É verdade? É lenda? O que é isso? Essa afirmação é verdadeira? Não, é ou verdadeira. Não? Então é que assim, você... aí eles mudam a avaliação que você faz, não é pela proteção que ele está dando, pela unidade de tempo, porque é o quanto aquele protetor deixa escapar a radiação, entendeu? Aí sim tem uma mudança na potência, que aí serve para pessoas que são adoentadas. Por isso que você usa os fatores de proteção, porque assim, teoricamente, acima de 50, né, todos eles têm basicamente a mesma capacidade de barreira, só que hoje se sabe que essa barreira ela é maior em fatores de proteção maior. E se você adiciona outras substâncias físicas, você consegue aumentar mais ainda, tá certo? Só que, por exemplo, um fator 15, ele deixa passar, ele tá ali, ele protege. Só que ele protege, vamos colocar assim, 87% da radiação que você toma. O 30, ele vai proteger tipo 90%, tá? E quando você trabalha com o fator 50, você estaria trabalhando com 97%. Quer dizer, já está no limite, né? Só que esses 3%, para quem tem doença, faz diferença. Para quem tem doença. Para quem não tem, nem tanto. Quem doença não tem, porque assim, a relação, por isso que eles falam assim, não, é muito marketing. Você colocar, então, por exemplo, na Europa, se condicionou que assim, olha, 50 a mais. Né? Para facilitar, hoje em dia, eu acho que, né, a maioria de nós, dermatologistas, é 50 o mínimo, né? Se precisar mais, às vezes por alguma patologia, eu acho que é isso que o doutor está querendo dizer, né? Por alguma doença específica, a gente abusa de alguns filtros solares com um fator de proteção maior. Mas eu acho que assim, os 50 para a maioria da população tá bom, entendeu? Ele vai proteger esses 97% e a pessoa vai estar protegida desde que aplique a quantidade correta, reaplique se necessário. Então, e outra, aí nós só estamos falando de UVB. Isso, exatamente. Porque existe a UVA. Eles não protegem da UVA? Não. Quem é que protege da UVA? Não, existe um componente. Na verdade, o FPS, quando a gente lê FPS no filtro solar, é a radiação ultravioleta B, que é o que a maioria recomenda, que é a famosa regra assim, não se exponha ao sol das 10 até 3, 4 horas da tarde, né? Que isso pode variar de acordo com o estado brasileiro, lógico, né? O local onde vocês estão. Então, quando a gente fala FPS 50, eu tô me referindo só a UVB. Quando algumas doenças precisam de uma fotoproteção em relação ao UVA. O UVA a gente tem durante todo o dia, entendeu? E é ele que faz o fotoenvelhecimento, algumas doenças de pele como alergia, piora de uma rosácea, porque ele é uma radiação mais profunda na nossa pele, entendeu? Daí sim, vem escrito no filtro solar, bem delicadamente, PPD, que é PPD em relação à proteção do raio ultravioleta A. E ele vem bem delicado nos filtros solares, que é o que ninguém observa, mas é uma radiação que está presente desde a hora que o sol nasce até a hora que ele vai embora. Porque assim, o que acontece? A ultravioleta A, ela tem uma intensidade na pele menor. O comprimento
de onda dela é maior, né? Mas a quantidade de UVA que chega é menor. Só que o UVA, ele começa logo, a intensidade dele é a mesma, só que durante todo o dia. Ou seja, a dose diária total daquilo que você recebe, às vezes é até maior do que às o UVB muito ficando maior. 2 horas ali. Às vezes muito maior. Né? Existem vários cálculos que fazem, chega a ter lugares até que você chega a ter uma quantidade assim 50 vezes maior. Alguns de protetores solares que protegem contra o UVA também. E o que alguns. Todos protegem, mas em graus variados. Isso é quase um detalhe no filtro solar. Quanto maior o fator de proteção, maior a proteção dele para UVA. Isso. Também tem isso. Também. Por isso que em pacientes doentes você acaba usando, às vezes, olha, eu vou usar um 90, entendeu? Você fala, pô, mas o André falou lá que era 50 a mais, por que ele está usando 90? Não. Eu toquei no assunto do fator de proteção solar, porque você vai na farmácia, você vê um fator de proteção solar 30, custa, sei lá, R$20, eu vou dar um exemplo. O de 60 não custa R$40, custa R$100. Ô, louco, não vou comprar de 60 nem a pau. Né? Você sabe que a minha tese de mestrado, ela foi feita com protetores solares e mastócito, que é uma célula que está associada a algumas doenças da pele, processo de envelhecimento indiretamente, manchas como melasma, essas coisas e tal. E assim, lógico, a minha tese foi feita com ratos, né, dentro de uma câmera de bronzeamento, tal, com ultravioleta A. Né? O estudo que eu fiz, ele tinha cloroquina, uma droga que a gente usa, né, que eu queria saber se teria alteração ou não, um grupo de ratos que não tinha nada, um grupo que tinha um protetor baixo, não lembro agora, acho que era 15, né, e um outro grupo que era o mais alto que tinha na época, aqui no Brasil, acho que era fator 60 na época, lá, um protetor. Os dois da mesma empresa, tal. O 15 o VA. O 15, ele tinha mais mastócito, ou seja, ele protegeu menos do que a pele normal. Menos do que a pele normal. Coisa de louco, né? O aparecimento de mastócitos. O barato sai caro. Exatamente. Então, assim, se você realmente tem alguma condição, eu acho que assim, começa, como eu falou, começa com 50 a mais, você vai estar bem, né, numa praia. 50 tá bonito na foto, acabou. E vamos falar de outro assunto. Gente, isso é uma discussão interna no consultório, no bar, em casa, é uma loucura. E a tarde da vitamina D? Que tá todo mundo falando, chega todo mundo quer dosar vitamina D, aí eu falo assim, para de frescura, não vai dosar vitamina D porcaria nenhuma, você vai tomar um Centrum da vida aí, qualquer polivitamínico e tá resolvido, né? Qual é o problema da vitamina D na medicina? Me explica, gente. Eu sou fora da curva, doutor. Eu acho assim, tem os pacientes que são os pacientes de risco, né? Então, tipo, obesos ou que fizeram bariátrica, né? Ou então com um fototipo, um tom de pele maior, né? Os morenos, negros, né? Que a gente precisa observar mais atento, porque eles têm uma baixa absorção e produção de vitamina D, né? Então, a gente precisa estar ali, né? Em cima, verificando, dosando, né? São pessoas que são predispostas a ter deficiência, uma baixa de vitamina D. Então, um grupo de risco com propensão a ter deficiência de vitamina D, eu acho que vale a pena a gente ficar aí investigando tudo, né? E inserindo isso na nossa rotina. Eu não acho que filtro solar vai baixar a produção da vitamina D por você usar excessivamente. Tipo, realmente, eu acordo de manhã, passo filtro solar, reaplico filtro solar na hora do almoço. Se eu tô com área exposta, eu passo filtro solar. Sou eu. E nem por isso eu tenho falta de vitamina D, entendeu? Por quê? Porque a exposição minha, ir e vir na minha casa, às vezes numa área que eu não passei, faz essa produção. Então, não sou contra a utilização abusiva de filtro solar. Eu acho que a gente consegue produzir a vitamina D
mesmo utilizando excessivamente o filtro para fotoproteção, mas em pacientes de risco, eu acho que esse sim, eu oriento utilizar filtro solar, mas eu doso com mais frequência. E não todo mundo, né? Você falou, grupo de risco. Grupo de risco. Que nem eu chego para você hoje. Eu acho que eu não sou grupo de risco. Vamos supor que eu não seja. Né? Doutora Lília, eu quero dosar vitamina D. Pra quê? Tem uma lógica isso? Eu não sei como que o doutor pensa aí, Gobá. Então, eu acho muito interessante esse tópico, porque assim... Ele é polêmico demais. Não, eles são polêmicos. Eu não aguento mais conversar de vitamina D no consultório dos pacientes, nem é minha área. De dermatologia. É um congresso que eu faço anualmente. E assim, existe todo ano existe um tema no congresso americano que chama controvérsias em vitamina D. Nossa. Então, para você ver assim, ó, se existe uma controvérsia dentro de um congresso de dermatologia, você imagina aqui fora. Né? Então, assim, só a única coisa que eu achei super legal que ela falou, que é o seguinte: nós estamos num país, como a gente vinha falando do clima, que é um país que tem uma luminosidade extrema. Não então, falta sol aqui. Não falta luminosidade. Você toma sol direto e você toma sol indiretamente. Né? A gente anda, vamos lá na esquina almoçar, pronto, você já está andando 10 minutos para ir, 10 para voltar, pronto, você já tomou uma carga de radiação muito alta. O VB, né? Sem você perceber. Entendeu? Sem você perceber. Entendeu? Então, assim, botei uma camiseta, mas o produtor, tirei a camiseta na hora lá, ficou com. Entendeu? Mas isso é todo dia. E porque isso parece incrível, mas nos países nórdicos, você passa às vezes 3 meses, 6 meses, às vezes, sem ter uma carga de intensidade luminosa grande. Então, e essas discussões, quando a gente pega, fala, não, fulano disse isso lá na Europa, então é assim, porque nós temos aquele, o pessoal nos Estados Unidos diz que é assado, mas tem lugar dos Estados Unidos que não vê sol por 3 meses do ano. Né? Então é uma outra condição, né? É uma outra condição. Sem falar que assim, existe realmente algumas necessidades, algumas pessoas de mais idade, né? Mulheres, né? Porque a vitamina D está muito associada com metabolismo ósseo, terceira idade, né? Então eu enxergo individualizadamente. Né? Cada paciente é um paciente nessa questão, né? Cada um tem uma necessidade. É lógico, a pessoa chega, por exemplo, uma queda de cabelo, uma queixa, tem a solicitação de vitamina D. Existe uma relação de falta de vitamina D com queda de cabelo. Não quer dizer que é só a falta de vitamina D. Às vezes é aquilo mais alguma coisa, mas é lógico que você vai investigar isso, entendeu? Primeiro você sai pedindo exame, coisa, não é a minha escola, né? Eu não faço isso, então assim... Porque é polêmico. Eu tô aqui no assunto porque os pacientes falam no consultório todo santo dia o raio da vitamina D. É a preguiça de utilizar filtro solar como desculpa para a produção da vitamina D. Tá vendo? Tá vendo? Então não é para ficar dosando a vitamina D o tempo todo. Não é só porque os pacientes que têm indicação precisa para isso. Né? Eu não sei onde começou e onde vai terminar essa história de vitamina D, mas o povo tá alvoroçado com esse assunto. Uma outra doença que a gente pode discutir aqui, que está relacionado com o verão e tal, é o melasma, né? Sim. Porque assim... Explica para o povo o que é o melasma. O melasma, na verdade, é uma doença em que existe uma produção, uma hiperprodução de melanina, né, que a gente fala um derrame de melanina na derme. E isso pode ser na derme superior ou na derme inferior. Né? Normalmente as áreas mais na região frontal, né, e regiões malares. A pessoa fica manchadinha. Muito na grávida. Exatamente. Também. E é o melasma gravídico, né, que é uma coisa até fisiológica. 80% das grávidas tem isso, né? E sendo que a grande maioria, acima de 90%, revertem depois da gravidez, que está associado com o aumento da progesterona no final da gestação, né? Então, esse é o melasma. Mas existe o melasma que ocorre na população, né? E uma das recentes descobertas que se fizeram, porque a gente sempre associou muito a radiação, o VA, né? O calor, mas saiu um estudo muito interessante no ano retrasado, em que
a parte azul da luz visível, né, ela tem uma influência grande em pessoas que têm predisposição, porque o melasma ele acontece em pessoas que têm uma certa predisposição, né, e isso é um meio de campo que ainda é muito mal conhecido. E a luminosidade que desencadeia isso? Tipo assim, essa luz que está aqui nos iluminando, ela tem um componente azul, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem melasma e eu venho para um ambiente de claridade assim, ou se eu vou trabalhar num ambiente assim, né, é muito importante que você tenha essa proteção. E a proteção contra a luz azul você dá fisicamente. Então é quando você põe a base no protetor, entendeu? Que são esses protetores mais modernos. São protetores manipulados? Não, protetores tem com cor. Um cor. Ah, protetor com cor. É isso, como se fosse uma maquiagem. É uma maquiagem que a gente acaba utilizando. No último Congresso Mundial... É isso que evita o melasma, para quem é predisposto? Não, ajuda. Não só, mas ajuda bem. Essa é uma coisa, é uma questão, vamos colocar assim, primordial, né? A proteção da radiação ultravioleta, né? E da luz azul, né? E a luz azul, você tem que estar com um protetor que eu não enxergue você. Eu não posso enxergar a sua mancha. Então, se você passou o protetor e você olha no espelho e você está vendo a sua mancha, você não está bem protegido. Então, ele tem que ter uma base, uma quantidade de óxido de zinco ou algum outro metal, né, ali, em que você vai aplicar e você não pode ver. Aí você está bem protegido. É literalmente passar um reboque. Então, mas passa o reboque, some com o negócio. Mas é uma condição, brincando, mas sério. Mas é uma condição de doença. Né? Nós estamos falando melasma, apesar de ser uma mancha no rosto e mexer muito com a questão estética, que a mulher olha no espelho e não está contente porque está com aquela mancha e é tão difícil de tratar, é uma doença de pele, entendeu? Que tem o componente da luz muito presente aí nas nossas pacientes, tanto da luz quanto da radiação ultravioleta. Então é estético, mas é doença, né, gente? Sim. E o melasma some uma vez que ele se instala? Some, só que ele é altamente recidivante também. E some você fazendo essa proteção, ou não? Não. Ele melhora. Ou tem tratamentos para isso? Tem tratamento. Exatamente. Entendi. Sabe o que é interessante do melasma? É que assim, quando você faz uma biópsia da pele que tem melasma, sabe o que você enxerga ali? Os elementos de uma pele fotoenvelhecida. Então isso é muito interessante, né? Porque você não vê elementos específicos de uma queimadura, por exemplo. Entendeu? Não. Ou de um câncer, por exemplo. Não, você não vê aquelas coisas na histopatologia. Você vê elementos com uma pele fotoenvelhecida. Só. Tanto é que hoje as pessoas tendem a considerar o melasma, né? Como o melasma sendo uma parte, um tipo de envelhecimento da pessoa morena. Entendeu? Então você vai encontrar assim, elastose, que é uma coisa que acontece em pessoas de idade, né, que está associado com a quebra de colágeno, né, aumento de mastócitos, né, no melasma, mas que está muito associado com, são coisas que você encontra na pessoa de idade, na biópsia, quando você biopsia uma pele idosa, né? E daí a importância, né, porque tem, como é uma elastose, como ele estava citando, é um fotoenvelhecimento, certo? Uma pele fotoenvelhecida. Um FPS alto, tá vendo? Um protetor solar com FPS alto, um PPD alto e principalmente com cor. Por isso que a maioria das mulheres utilizam filtro com base, né? Que mascaram. Tem uma cor específica que eu quero hoje me proteger de melasma. Não quero. Qual é a cor? Não, daí elas não tem uma coisa específica. Daí ela se adapta ao seu tom de pele, né? Hoje você vai achar um protetor que tem mais ou menos uma tonalidade com o seu que tem a proteção. Mas você lembra do surfista, daquela imagem do surfista que passava hipoglose assim? Então, aquela coisa é uma coisa legal de fazer, só que é um hipoglose, né?
vai... a camiseta. Acrescenta na sua camiseta com um capuz 2 listas. A lista do surfista. Vai ficar bonito, né? Tá acrescentando. O pessoal fez E isso. agora tem as 2 listras do surfista com cor. Então, aí você coloca uma base, né? E hoje tem vários tipos de base. Índivido pra guerra. Né? Exatamente. Só que tem que ser alguma coisa que se adapte com a tonalidade de cor de cada um. Né? Tem para Muito todos. legal esse campo aí. Tem avançado bastante. As qualidades da base, os brilhos, é bem bacana, sabe? E aí, né, que nem vocês falaram, e esses produtos são considerados cosméticos e não medicamentos, né? Exatamente. Tem toda uma Nós questão nem de falamos- aprovação na Anvisa também envolvida. Os protetores via oral, né? Tem os protetores via oral também, né? Falem. Interessante, falem. Protetor via oral. Funciona? É caro? Posso comprar? Não. Pode comprar. Não, eu associo principalmente pacientes que têm alguma doença, então como melasma, rosácea. Eu acho que ele é um fitoterápico, né? Com estudos comprovados que melhoram essa... Ele não faz uma fotoproteção, ele diminui a pessoa de queimar, de ficar mais vermelha, eritematosa, vamos falar assim, né? Reage menos. Isso, a pessoa vai bronzear menos tomando ele. Tá. Então, a minha paciente tem melasma, né? Vai lá no consultório, tem melasma, mas o filho é pequeno, o marido quer ir pra praia, surfar, ela vai acompanhar a família. Como que ela vai fazer? Ela vai continuar a rotina dela de cuidados com a pele e a gente pode acrescentar, lançar mão dos filtros solares orais. Então vai ser um complemento ao tratamento. Ele não substitui o filtro solar de uso tópico. Então eu acabo complementando nesses casos em pacientes de melasma, em pacientes de rosácea, em pacientes com câncer de pele, né, com predisposição a câncer de pele, ou que já tiveram ou que estão tratando. Então eu acho que vale a pena lançar mão disso. Né? Protetores solares, quem são, onde vivem, Exatamente. como como. O que é, né? Então vamos lá. Quando você tem uma carga de radiação que vai para a pele, né, você tem uma quebra do colágeno, certo? Essa quebra do colágeno, ela produz subespécies oxidativas. Essas subespécies oxidativas, elas vão envelhecer a pele, então vão potencializar aquela primeira quebra. Tá? Então você imagina assim, teve uma bomba com o primeiro impacto e existe uma onda de impactos subsequentes por causa desse primeiro impacto. Substâncias que causam inflamação. Exatamente. Então a UVB tem mais inflamação, mas a UVA é mais profunda, numa quantidade maior, de uma carga maior, mais profunda. E vão causar esses impactos. Quando você usa o protetor via oral, normalmente o que eles são? São antioxidantes bem potentes, né? Então eles vão atingir esse negócio que a gente chama de ROS, né? Que são espécies oxidativas, na verdade, né? Que vão causar o processo de envelhecimento, não só da pele, do ser humano como um todo também, né? Mas da pele aqui em questão que nós estamos conversando. Então quando você está usando o protetor solar, né? Você está, vamos lembrar daquela doença, né? Então, olha, tem uma associação com o envelhecimento. Então, se você usa um produto que vai bloquear esse processo de envelhecimento, não o primeiro, porque o primeiro já veio. O primeiro é a base com o protetor, mas os subsequentes, né, você consegue conter aquele processo inflamatório, entendeu? Então, isso tem uma ação muito grande, sim. Tá. Muito grande. Mas é o que a Lilian falou, assim, pessoas que realmente precisam, não é qualquer um, né? Ou seja, até respondendo uma pergunta, que cada tipo diferente de pele tem um tipo diferente de cuidado, né? Uns requer mais proteção, outros proteção primária. O protetor solar, propriamente dito. Outros já precisam do via oral, outros precisam de hidratação. Então, quer dizer, é individualizado, né? Sim. Super. Não tem receita de bolo. Né? Hoje A prevenção não é uma receita de bolo. Não. Pra Hoje cada eu um. estava conversando com um paciente lá na clínica, né? Se não me falha a memória, assim, a gente tem hoje
acho que são 10 ou 12 linhas de entrada. De protetor. De linhas de cosmecêuticos independente, porque aí assim, ó, você vai pegar uma menina adolescente, um menino adolescente, uma mulher mais madura, uma mulher menopausada, uma mulher madura morena, uma mulher madura negra. Entendeu? O leque é grande. O leque é grande. Então, são linhas de entrada. Quer dizer, essas linhas elas vão sendo customizadas de acordo com cada paciente depois, entendeu? Então, Por isso que quando você vai na farmácia, né, você vê aquele monte de filtro solar e você fala assim, e aí, qual que eu vou escolher, né? Eu não tenho nem ideia. Então, cada filtro solar tem a sua característica, né? Eu vou no sorteio. É super individualizado. Por isso que a gente existe, entendeu? Nós, dermatologistas. Importante, eles existem, viu? E eles existem não é só no verão. Porque cuidados com a pele, o assunto é verão, o verão afeta a pele bastante, né? Mas a pele vive o ano inteiro e a pele sofre o ano inteiro. E os dermatologistas também trabalham o ano inteiro. Então é importante cuidar da pele o ano inteiro, né? O cardiologista diz que você tem que ir uma vez por ano, a cada 6 meses no cardiologista e tal. Qual que seria a recomendação no caso da pele, né? Quando que a gente deve, de quanto em quanto tempo a gente deve procurar um dermatologista para cuidar da pele? Também é muito individualizado, lógico, né? Eu com a minha cutis bonita assim. Doutor, faz tempo. Qual foi a sua última visita no dermatologista? Dermatologista? Me responda. Oi, tudo bom? Prazer, Nelmer. Vamos abrir uma ficha. Eu que sou jovem, não fiz 50 anos ainda, tenho 40 e 12. Eu faz muitos anos que eu fui no dermatologista. Nem lembro quando. Então, como eu comentei no começo, né? Eu acho que eu não entendo a questão que o pessoal vive falando que dermatologista é só questão de estética, só para deixar a pele bonita e não sei o que. Não, né? A gente está falando aqui de saúde, demos várias dicas aí para problemas de saúde, não só estéticos até agora, foram só questões de saúde mesmo. É um negócio muito sério. Exatamente. E quase o pessoal não faz, né? Exame de rotina. Eles esquecem, vão no cardiologista, cuidam da diabetes, cuida da pressão alta, toma remédio, e daí fala que passar filtro solar é estético, né? E a pele, além de ser o maior órgão do corpo, ela tem inúmeras funções essenciais. Exatamente. Né? E ela sofre com outras doenças, com outros problemas de saúde, seja quais forem. Sim. Né? Eu acho que assim, a pessoa, a gente falando assim de câncer de pele, né? Eu acho que a pessoa que saiu até um estudo recente, que os cânceres de pele estão muito associados com a atividade trabalhista, que está exposta ao sol. Como que a gente enxerga isso aqui em Rio Claro? Né? Aqueles senhorzinhos que trabalhavam no sítio a vida inteira e que chegam com a pele bem judiada, hoje na casa dos 70 anos, entendeu? E aí muitos desses já com câncer de pele, né? E quer dizer, ou seja, esse estudo nada mais comprovou do que o que a gente já sabia, né? Mas existem muitas atividades modernas que estão associadas com o sol, né? A Lília mesmo estava falando, o hábito do ciclismo, né? Porque assim, esses que ela comentou se protegem, mas tem muita gente que anda de bicicleta aí, o cara anda 2, 3 horas aí, às vezes nem passa protetor. Nem percebe. Né? Nem percebe. Então, assim, é uma carga de radiação enorme que a pessoa está usando e tal. E vai na hora do pico. É verdade. Uma vez eu fui andar... Né? Corredores. Com o pessoal e eu falei, não, na próxima vez fazer uma campanha aqui, trazer uns filtrinhos solar para falar ao pessoal, vamos usar, né? O pessoal, eles não dão a devida atenção, né? É descuido mesmo.
É um problema que é subestimado, eu acredito. Então, é exatamente isso. Não é questão de vai ficar com ruga. Não, a gente está cuidando, prevenindo câncer de pele, né? Prevenindo manchas, né? Tem mulheres que ficam depressivas, não conseguem olhar ou ter um bom relacionamento com o marido por causa de um melasma, entendeu? Tudo bem, é uma doença, né? Tem outros fatores, mas poderia ter um tratamento bem resolutivo. Sim. Usando um filtro solar correto, fazendo um tratamento correto, né? Coisa prevenível, né? Que dá pra gente prevenir. Legal. Muito bom. Como o câncer de pele. Bom, câncer de pele é um assunto infindável nessa, mas o importante é que ele tem relação também direta com a quantidade de sol que você toma desde criança. Sim. Isso estou falando para as mães tomarem cuidado com as crianças. Exato. Mesmo a criança usando o protetor solar, ela está tomando sol. Então, se você puder evitar de dar essa carga solar para ela durante a infância e adolescência, ajuda, certo? E assim, vamos falando de câncer de pele, né? Então, assim, nós temos 3 tipos de câncer de pele, né? E o interessante da pele é que a gente tem, assim, o câncer, um dos cânceres mais agressivos do corpo humano, ele acontece na pele. E um dos cânceres mais tranquilos, se a gente pode falar assim, também é na pele. Então, é uma área muito delicada da gente falar para a população, porque de acordo com o que a pessoa pode interpretar, ela pode ficar extremamente assustada exageradamente. Ou negligenciar um problema real. Negligenciar. Então, vamos deixar algumas coisas claras. Nós temos o carcinoma basocelular, tá? Que é um câncer de pele que cresce num determinado local, tá? E vai crescendo e ocupando uma área, tá? Normalmente não dá metástase. Então, o que é metástase? É aquela célula que se desprende do tumor e vai nascer em outro local do organismo. O câncer nasce num lugar e vai para o outro do corpo, longe. O que, por exemplo, já acontece no carcinoma espinocelular, tá? E aí o espinocelular também tem variantes mais agressivas e menos agressivas, tá? Isso tudo só na pele, tá, gente? Beleza. E nós temos o melanoma, que é terrível. É um dos cânceres mais agressivos do corpo humano, que às vezes quando você vai descobrir, você já está descobrindo a metástase. Você não está nem descobrindo o tumor inicial. E você tira e volta, ele tira e volta, tira e volta, tira. Ele é terrível. Espalha rapidamente. Tá? Então, assim, cada situação dessa, né, os 2 primeiros, o baso e o espino, estão muito associados com a carga de radiação que você toma pela vida. O melanoma, ele existe uma parcela que está associada com condições genéticas, tá? Mas ele é muito frequente em pessoas que são claras, pessoas como nós, que também tomam uma carga de radiação alta ao longo da vida. Quer dizer, sempre associado com a quantidade de sol que você toma. Mas assim, não somente isso. Né? Então, por exemplo, na Austrália, que é um país que foi colonizado por ingleses, né? Ou seja, pessoas que têm uma pele clara, né? Mas um país extremamente ensolarado como o Brasil, você tem uma incidência de melanoma altíssima. Né? O Brasil, nós não temos a incidência tão alta quanto na Austrália, mas nós temos e vem crescendo anualmente. Né? Então é um tipo de câncer que quanto mais cedo a gente detecta, melhor para o paciente, né? Melhor para o paciente. Como é que detecta? Indo no dermatologista? Não só no verão, né? Quando tem dermatite. Outra coisa que a gente pode falar do verão são as micoses de praia, né? A Lília até falou na hora que a gente estava conversando aqui, né? O hábito de ir na praia, né? E aí você tá andando ali, aí tem aquelas larvas migras que a pessoa pega andando na areia, né? O pessoal do beach tênis ultimamente tem... O pessoal do beach tênis deve conhecer bem, né? Tem levado muito, né? E o fato de você ficar também nas dobras, né? Tanto da mama quanto na virilha, né? Porque a pessoa vai pra praia, fica o dia inteiro, aquele calção, molha, entra no mar, molha, aí chega, aí vem aquelas micoses, né? Também nessas regiões de dobra, né? Que aumenta muito a incidência
frequência no verão, né? E as mitoses de pé, né? Uhum. E o quê? Não, tanto as micoses quanto as assaduras. Assaduras, né? Também. Quem tem bastante, né? Mas você falou uma coisa interessante uma hora aí que eu achei muito legal também, que é o mormaço, né? Porque realmente o mormaço é a típica queimadura de UVA. Entendeu? Quer dizer, a pessoa não tem aquele sol, não, né? Tá tranquilo, não tem um infravermelho. Acho que não vai queimar. Não sente aquele calor, mas tá passando bastante UVB e tá passando UVA. Aí a pessoa sai para caminhar, tira a camisa e fala, não, isso aqui não vou me queimar, né? Aí a hora que chega em casa já é tarde, né? Interessante. Muito bom. Uma vasta gama de coisas que podem acontecer no verão. Se vocês tivessem, para a gente usar os últimos minutos dessa apresentação, que recado vocês dois deixariam para quem está assistindo? Em primeiro lugar, sim, queria agradecer de poder estar aqui dividindo esse espaço aqui com vocês, né? Porque é muito legal, a gente... Dá para conversar a semana inteira. A gente pode ficar, ainda mais ali, né? Que é um bom papo aí. A gente já fica a noite toda aqui, né? Só sabedoria, também, hoje eu só aprendi com vocês. Imagina. Então, quero agradecer e eu acho que tudo que a gente falou aqui antes, né? Pegar um pouquinho de cada coisa aí já vai dar um bom prato já, né? Minha dica final é agende uma consulta com o dermatologista, uma vez por ano, pelo menos. Uma vez por ano, pelo menos, e dermatologista trabalha o ano inteiro. E doenças de pele não são só doenças que acontecem no verão. Eu acho que o recado desse bate-papo foi importante porque problemas de verão não estão só relacionados à doença de pele. E problemas de pele não estão só relacionados ao sol e ao verão e ao calor. A coisa é um pouco mais ampla, mais vasta e é mais sério do que a gente imagina. Não é só restrito à estética cosmética. É um problema de saúde, é uma questão de saúde. Quero agradecer a todos por nos terem assistido mais uma vez. Curtam, comentem, façam suas perguntas e dê aquele joinha pra gente. Muito obrigado a todos.